Sejam muito bem-vindos ao canal Próximo Capítulo, o lugar certo para quem ama uma boa novela e não quer perder nenhum detalhe dos episódios mais emocionantes de Garota do Momento. E olha, o capítulo de hoje tá simplesmente imperdível. Tem desconfiança, reviravolta, confronto direto, casamento sendo marcado às pressas e até uma descoberta que pode mudar tudo na história. Se você chegou aqui agora, já aproveita para se inscrever no canal Próximo Capítulo, porque aqui todo dia tem resumo fresquinho, cheio de detalhes, curiosidades e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro da novela que está conquistando o Brasil inteiro. E se você já é de casa, já sabe. Deixa o like porque isso ajuda demais o canal a crescer e a gente continuar trazendo esse conteúdo para vocês todos os dias. Agora respira fundo e vem comigo, porque o capítulo de hoje tá cheio de tensão, segredos e emoções que vão mexer com você do início ao fim. Juliano começa o episódio com o olhar atento, claramente desconfiado de Clarice. Desde os primeiros minutos, ele observa os gestos dela, as palavras cuidadosamente escolhidas, o tom da voz. Tudo parece calculado demais para ele. Algo não está batendo. A atitude dela nos últimos dias deixou Juliano com a pulga atrás da orelha. E agora ele começa a juntar as peças de um quebra-cabeça que só ele parece enxergar. Clarice tenta manter a aparência tranquila, mas Juliano nota que ela está evitando certos assuntos, desviando o olhar quando é questionada e sempre mudando de assunto quando o clima começa a esquentar. É como se ela estivesse escondendo alguma coisa. E Juliano sente isso no fundo do peito. A desconfiança cresce ainda mais quando ele percebe um comportamento estranho dela ao sair de um dos cômodos da casa. Passos apressados, mãos sujas de tinta e um leve cheiro de solvente no ar. Ele ainda não tem certeza do que está acontecendo, mas está decidido a descobrir a verdade, custe o que custar. Clarice, tentando manter a serenidade diante das suspeitas de Juliano, decide dar um passo ousado. Ela chama Teresa para uma conversa reservada e a leva até um cômodo isolado da casa, onde guarda algo que quase ninguém conhece. Ao abrir a porta, Clarice revela várias telas encostadas nas paredes, algumas ainda inacabadas, outras cobertas por lençóis. Teresa fica surpresa, quase sem reação. Clarice, com um misto de orgulho e nervosismo, começa a mostrar suas obras, revelando que voltou a pintar em segredo. Ela fala com emoção sobre como a pintura a ajuda a se reconectar com sentimentos que não consegue expressar de outra forma. Teresa, inicialmente confusa, começa a entender que há algo muito mais profundo acontecendo com Clarice. Cada pincelada parece carregar uma história, um desabafo silencioso. No entanto, apesar da beleza das obras, paira no ar a pergunta: por que Clarice escondeu isso de todos? Essa revelação muda completamente a percepção de Teresa, que agora passa a enxergar Clarice com outros olhos, não apenas como uma mulher misteriosa, mas como alguém que carrega dores e segredos que talvez ainda não esteja pronta para revelar completamente. Enquanto Clarice tenta manter seu segredo artístico sob controle, outras conversas importantes movimentam o capítulo. Vera se aproxima de Celeste em um momento delicado. As duas se encontram em um ambiente calmo, longe da movimentação da casa, e a conversa começa de forma tensa, com olhares desconfiados. Vera, com um tom mais suave do que o habitual, tenta entender as intenções de Celeste com Edu. Ela faz perguntas sutis, mas diretas, e Celeste responde com sinceridade, deixando claro que seus sentimentos são verdadeiros. Apesar da tensão inicial, a conversa vai se tornando mais acolhedora e, pela primeira vez, parece que há uma possibilidade de aproximação entre elas. Ao mesmo tempo, Beto vive um momento de frustração. Ele se sente derrotado por Clarice não acreditar em sua versão da história envolvendo Bia. Sentado sozinho, Beto relembra os momentos com Clarice, as promessas e os sentimentos que julgava recíprocos. Seu desabafo é silencioso, mas carregado de dor. Ele não entende por que Clarice virou as costas para ele.
mesmo ele jurando estar dizendo a verdade. Esse sentimento de rejeição o consome e faz com que ele questione o rumo de sua vida, além de despertar um sentimento de urgência em resolver as coisas com ela, antes que seja tarde demais. O clima é de decisões sendo amadurecidas em silêncio, e o espectador sente que algo grande está prestes a acontecer. Depois de muitas incertezas e tensão familiar, finalmente acontece um dos momentos mais esperados. Raimundo autoriza o casamento de Edu com Celeste. A cena é carregada de emoção, pois vem após muitos conflitos e resistência por parte dele. Raimundo chama Edu para uma conversa séria, e o jovem vai ao encontro do pai com o coração apertado, sem saber o que esperar. O clima entre os dois é inicialmente tenso. Raimundo fala sobre responsabilidade, sobre escolhas e sobre a importância da família. Edu escuta com respeito, mas não esconde sua firmeza. Ele está decidido a ficar com Celeste, mesmo que isso signifique se afastar de tudo. É nesse momento que Raimundo, surpreendendo até a si mesmo, respira fundo e dá sua bênção. Ele diz que, apesar dos erros, vê sinceridade nos sentimentos dos dois e que prefere um filho feliz ao seu lado do que um infeliz longe dele. Edu se emociona, os olhos se enchem de lágrimas, e ele agradece com um abraço forte. A notícia se espalha rapidamente, e Celeste fica em choque ao saber que Raimundo finalmente aceitou a união. Ela se emociona profundamente, sem conseguir conter as lágrimas. A decisão de Raimundo reacende a esperança no casal e deixa claro que, apesar de todos os obstáculos, o amor deles pode sim vencer as barreiras impostas pela família. Esse momento marca uma virada significativa na trama e promete desencadear novas reações entre os outros personagens. Juliano continua observando Clarice com atenção redobrada, e é nesse momento que um detalhe aparentemente pequeno se transforma em uma pista reveladora. Ao passar pelo ateliê improvisado, ele nota algo no chão. Marcas discretas de tinta fresca. Ele se agacha, toca o chão com os dedos e leva a mão ao nariz, sentindo o cheiro característico de tinta a óleo. Seu olhar se fixa em direção à porta, e quando Clarice entra na sala pouco depois, o que ele vê confirma suas suspeitas. Nos sapatos dela, há manchas sutis de tinta azul escura, a mesma que ele viu no chão. Clarice percebe o olhar fixo de Juliano e tenta disfarçar, cruzando rapidamente as pernas ou se afastando, mas já é tarde demais. Ele não diz nada de imediato, mas seu rosto entrega a inquietação que sente. Por que ela esconderia que voltou a pintar? Por que manter isso em segredo, especialmente depois de tudo o que estão vivendo? Juliano começa a conectar os pontos. As atitudes nervosas de Clarice, o cheiro de solvente no corredor e agora as manchas no sapato. Tudo leva a crer que ela está envolvida em algo maior do que apenas retomar um antigo hobby. Essa pista da tinta se torna a chave para Juliano ir mais fundo em sua investigação silenciosa. A dúvida agora é: o que Clarice está escondendo? E por quê? Juliano, já tomado pelas suspeitas e pela sequência de pistas que vem acumulando, decide que não dá mais para esperar. Ele precisa de respostas e sabe exatamente com quem falar. Em um momento de tensão crescente, ele procura Teresa e a chama para uma conversa séria, longe de ouvidos curiosos. Teresa, embora desconfiada, aceita. O clima entre os dois já começa carregado. Juliano vai direto ao ponto. Quer saber se Teresa sabia que Clarice voltou a pintar? Por que isso está sendo mantido em segredo? E o que mais ela pode estar escondendo? Teresa tenta manter a calma, mas a firmeza de Juliano a desestabiliza. Ela hesita, gagueja, evita olhar nos olhos dele. Juliano insiste, diz que não está mais disposto a ser manipulado ou mantido no escuro, e deixa claro que está disposto a descobrir tudo, com ou sem a ajuda dela. A pressão emocional cresce. Teresa tenta despistar, dizendo que Clarice está passando por um momento delicado.
Mas Juliano não se satisfaz com respostas vagas. O tom da conversa se eleva. Juliano exige sinceridade. Fala que as atitudes de Clarice não são de alguém inocente. E que se ela não confia nem nas pessoas mais próximas, então talvez tenha mesmo algo a esconder. Teresa, acuada, acaba soltando algumas informações, mas não tudo. Ela tenta proteger Clarice, mas já deixou escapar que sabe mais do que diz. Esse confronto termina sem respostas completas, mas Juliano sai ainda mais decidido a ir até o fim. O que era apenas desconfiança, agora se transforma em certeza. Há um segredo sério por trás das ações de Clarice, e ele vai descobrir qual é. Em meio à confusão e às reviravoltas do capítulo, Maristela se apressa em tomar uma decisão que vai mexer com todos os envolvidos. Ela marca a data do casamento de Beto e Bia de maneira repentina e sem aviso prévio. Após conversas secretas e algumas pressões internas, ela decide que não pode mais esperar. O casamento precisa acontecer o quanto antes, e a urgência de Maristela se torna visível. Ela não só marca a data, como também começa a organizar tudo rapidamente, mobilizando as pessoas e começando a preparar o evento com um entusiasmo que esconde uma certa ansiedade. Beto, por sua vez, parece um pouco desconcertado com a rapidez com que as coisas estão acontecendo. Embora esteja animado com a ideia de se casar com Bia, ele também sente que há algo de estranho nesse impulso. Ele até tenta questionar Maristela sobre o motivo de tanta pressa, mas ela se mostra evasiva e pouco disposta a explicar seus reais motivos. O que deveria ser uma celebração se torna, na verdade, uma ação apressada que deixa no ar a sensação de que Maristela tem algo em mente além do que diz. Bia, que está ansiosa com a ideia do casamento, fica em silêncio diante dessa pressa toda. Mas algo em sua expressão revela que ela está começando a se questionar se esse casamento realmente será tudo o que ela espera. Mesmo diante da decisão de Maristela, há um clima de incerteza no ar. E todos se perguntam se essa pressa tem algo a ver com interesses pessoais, ou se está sendo imposta por uma razão maior, que ainda ninguém consegue entender completamente. O casamento, que deveria ser um marco de felicidade, se transforma em um mistério que promete trazer mais complicações à medida que o grande dia se aproxima.